Receita Federal cobra R$ 1 bilhão do Grupo Mateus, empresa varejista listada em bolsa. E nesse momento você está se perguntando, Mateus, mas o que isso tem a ver com o mercado de fundos imobiliários? Digo para você. Dentro do mercado de fundos imobiliários você tem diversos inquilinos, diversos locatários. E o Grupo Mateus é um deles. Fundos imobiliários como o TRXF11 e o GARI11 têm o Grupo Mateus como inquilino. E nesse vídeo eu vou comentar tudo para vocês sobre esse caso do Grupo Mateus, essa situação aqui da Receita Federal. E não só isso, também vou comentar possíveis impactos ali que vão acontecer no TRXF11 e no GARI11. Então, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TwoFees. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre essa situação que está acontecendo com o Grupo Mateus. Então vem aqui agora para a tela do computador para a gente ver na prática tudo o que está acontecendo com o Grupo Mateus. Bom, turma, aqui está uma notícia da Revista Oeste, mas não só isso, essa notícia saiu em vários portais de notícias, só você colocar aqui no Google, Grupo Mateus. Tem notícia aqui, botei a Revista Oeste aqui. Tem notícia do Brasil Journal, tem notícia do Money Times, Movimento Econômico. Assim, você bota Grupo Mateus, só botei Grupo Mateus no Google, tá em todos os sites aqui, ó. Grupo Mateus recebe cobrança bilionária da Receita Federal. Receita Federal cobra 1 bilhão do Grupo Mateus. Super Varejo, Brasil Journal, Receita Federal quer 1 bilhão e botou até a foto do leão aqui. Inclusive falando, né, sobre queda que aconteceu na Bolsa de Valores. Normal, né, acontecer isso. E esse é um fato, né? A Receita Federal vem cobrando R$ 1 bilhão do Grupo Mateus. Por quê? Por situações contábeis, né? Essa dívida seria em razão de erros contábeis da empresa, mas a empresa ela afirma que as operações elas cumprem a legislação. Né? Então, fala um pouquinho aqui sobre essa questão de imposto. O Grupo Mateus, considerado uma das maiores empresas do varejo do Brasil, recebeu, né, uma infração ali da Receita Federal no valor de aproximadamente 1 bi. Se diz ali de fato sobre a questão de ICMS, questão de imposto, né, junto com CSLL da empresa, enfim, é uma questão ali, assim como a gente sabe, né, a situação tributária aqui no Brasil não é simples, né, é burocrático, né, é complexo, e as empresas naturalmente vão tentando achar algumas brechas ali. Não sei se está certo ou não, quem cabe de fato aqui é a justiça, isso aqui obviamente vai à justiça agora, né, mas é aquela questão. A empresa afirma que está certo, está tudo dentro das 4 linhas, está tudo certinho. Inclusive, alguns bancos estão agenciando, assessorando essa situação. E o governo está falando, não, está errado, isso aqui tem que pagar. Então, agora vai para a justiça. O que a gente tem que entender... Aqui, ó, até falo, ações do Grupo Mateus caem 3,34%. Comenta um pouquinho aqui tudo. E até eu quero trazer um dado importante para vocês, tá? No site Status Invest aqui, a gente consegue visualizar... não só questões de fundos imobiliários, mas a gente consegue ver também situações ali de empresas. E eu vou pegar uma coisinha mais técnica, mas eu quero mostrar para vocês entenderem um pouco, né, o quão isso representa dentro da empresa, tá, turma? É importante, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Por mais ser um pouquinho complexo, mas eu acho que vocês vão conseguir compreender, porque eu vou destacar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui embaixo. É o DRE, né, o demonstrativo de resultado de exercício. Aqui a gente tem um resultado do Grupo Mateus, tá, turma? Só para vocês entenderem aqui, ó, 2023. Em 2023, a receita, o faturamento do Grupo Mateus foi de 26,7 bilhões. 26,7 bilhões. Aí você fala, Mateus, 1 bilhão só que eles estão cobrando? Ah, cara, você tá de brincadeira, né? Mas é o seguinte, empresa varejista tem muito faturamento. Só que a margem é diferente. Margem é o quanto de fato você tem de lucro ali na operação. Porque você tem muito custo. Tanto que aqui, ó, você tem 26,7 bilhões de receita e aqui de custo 20 bi também. Então você tem um lucro bruto de 5,8. Só que você tem despesas, receitas operacionais, você tem amortização, você tem depreciação. Então no final, o ponto que você tem que olhar aqui para trazer o melhor resumo possível para vocês aqui é o quê? Lucro líquido de toda a operação. O lucro líquido de toda a operação em 2023 foi de 1,2 bi de reais. Então, no final do dia, a gente está falando o quê? De uma cobrança da Receita Federal que quase, que de forma equivalente ali, vale 1 ano de lucro da empresa. Não significa que ele vai pagar isso aqui de vez. Não significa que ele vai pagar isso. Não significa que não tem como parcelar isso em anos e anos e anos e anos. Mas é algo relevante para a empresa. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. E a empresa, o Grupo Mateus, vem crescendo de forma bem relevante. Né? Você olha aqui em 2020, 726 milhões, o lucro líquido. 2021, 768, aí em 2022, 1 bi, 1,2, então vem crescendo de fato. O Grupo Mateus realmente vem num crescimento bem acelerado aqui no Brasil. Só que essa infração, ela é relevante, de 1 bi de reais. E isso vocês têm que ter bem alinhado, bem consolidado.
muito fora, né, de uma empresa como o Grupo Mateus quebrar, muito longe disso, turma. Mas é uma dívida relevante aqui, né, uma cobrança relevante. É isso que eu quero trazer para vocês. Significa que vai acontecer? Não. Significa agora que vai para a justiça. O Grupo Mateus diz que está certo, a justiça diz que está certo também, e aí eles vão, agora com seus advogados, né, no ambiente ali da justiça, ver qual vai ser a decisão. Se é 1 bi, se é 800 milhões, 500 milhões, 300 ou nada. Aí assim, só o tempo dirá. Serve de monitoramento para a gente. E nesse momento aqui, você, naturalmente investidor de fundos imobiliários, está se perguntando, Matheus, e os fundos imobiliários? Eles são impactados? Acontece algo? Turma, no curto prazo não. Não tem nenhum movimento específico. Inclusive, para o médio e longo prazo, também acho que não tenha um impacto tão relevante. Mas é uma situação que merece acompanhamento. Por quê? Quando você pega o TRXF11, turma, eu trouxe aqui o relatório gerencial do TRXF11. Hoje, o TRXF11, ele tem lojas aqui do Grupo Mateus. Mas de forma bem prática para trazer para vocês o quanto isso representa na receita do fundo, a gente está falando aqui, ó, presta atenção, turma. O Grupo Mateus, ele representa 18,3% da receita do TRXF11. Ah, Mateus, é muito? Cara, é 1/5 da receita quase. Óbvio que se o fundo ele realizar uma nova emissão, isso vai ser diluído ao longo do tempo, né? Se faz uma emissão, dobra o tamanho do fundo e passa para 9%. Só que uma estratégia do TRXF11 é que o fundo ele vinha realizando essas aquisições do Grupo Mateus há bastante tempo, né? Essas últimas aquisições foram várias ali do Grupo Mateus. Para quê? Para diminuir essa concentração da receita do Grupo Açaí, que já foi bem relevante e agora vem diminuindo aos poucos, chegando agora a 33,5%. Por isso que eu mostro para vocês a importância de ter uma diversificação da receita dentro de um inquilino. Digo, ter diversificação de inquilinos como um todo. Por mais que seja uma empresa grande, uma empresa varejista, eu digo como o Grupo Açaí também, cara, você tem uma concentração, você adiciona risco para o fundo, você adiciona risco ali para a sua carteira de investimentos para o fundo imobiliário. Então, um exemplo, digamos que tem um problema, a extração máxima aqui é 18% da receita. Só que o que acontece? Não acho que vai acontecer, tá? Acho, assim, probabilidade baixíssima, quase zero. Né? Inclusive no curto prazo, nada. Nada, tá? Porque ele tem que manter a operação aqui. A operação segue firme e forte, não vai ter nenhum tipo de impacto. Mas o fato é o seguinte, poderia ter um impacto no curto prazo. Alguma coisa, deixar de pagar um aluguel. Poderia ter que despejar o inquilino, mas que tenha um contrato firme e forte. Né? Mas o grande segredo, o grande ponto é você entender que a diversificação de inquilinos é muito importante, muito relevante. E não só isso, né? É trazer para vocês aqui um ponto que os fundos imobiliários, eles têm imóveis. O patrimônio é o imóvel. O Grupo Mateus é apenas o inquilino. Assim como o Grupo Açaí, assim como o Grupo Pão de Açúcar, assim como a Leroy Merlin, assim como a Obra Max, assim como o Extra, Sam's Club, Carrefour, Albert Einstein, aqui também no caso do TRXF11. Mas os inquilinos, eles vêm e vão. Por exemplo, vamos estressar aqui o cenário, tem algum problema com o Grupo Mateus. Cara, o TRXF11 tem os imóveis ali para realocar, para vender, para fazer o que bem quiser e bem entender. Então, o patrimônio do investidor, ele está segurado, ele está muito tranquilo. É isso que eu quero trazer para vocês. Além de, obviamente, você também tem uma diversificação de inquilinos que protege isso, você tem um imóvel, que é patrimônio do fundo. Então, assim, na minha visão, no curto prazo, a gente não vai ter nada específico, mas é uma situação que merece o acompanhamento, merece o monitoramento. Isso aqui, turma, acontece em várias empresas, tá? É normal, é natural. A questão é algo, de certa forma ali, relevante, tá? Para o tamanho da companhia, né? Pode ser pago de forma parcelada, pode diminuir. Óbvio, né? O pior dos cenários é o quê? É 1 bi, mas acho que não vai ser isso. Ou vai ser zero, pode ser que não seja também de fato, mas vamos lá, 300 milhões, 500 milhões que seja, cara, beleza, a gente parcela, tá tudo certinho, tudo alinhadinho, né? Nenhum tipo de problema específico ali para o fluxo de caixa da empresa. Mas eu trago essa informação para vocês aqui, para vocês terem um pouco de calma, um pouco de cautela, não tomar nenhuma decisão no calor do momento, que eu tô vendo o pessoal aí super assustado com isso, e entender, patrimônio dos fundos imobiliários são os imóveis. A gestão trabalha ali para trazer esse acompanhamento, trazer esse monitoramento, realocar o inquilino se for necessário e resolver tudo para você, tá? E quão importante é, de fato, a diversificação de inquilinos, né? Para trazer segurança para você, cotista. E aqui a gente também tem o GARI 11, o fundo da Guardian aqui de Real Estate, né? Que ele era um fundo apenas, único e exclusivamente de logística, o antigo Galg 11, virou o GARI, que é um fundo que ele tem imóveis tanto de logística quanto de renda urbana, e ele recentemente, né, adquiriu ali imóveis do Grupo Mateus. Aqui a gente vai ver aqui do Grupo Mateus, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Portfólio do fundo, para deixar claro para vocês. Ó.
Renda urbana hoje, dentro do portfólio, representa 51% dos contratos, tá? 50% da receita, basicamente. E o Grupo Mateus representa 27% da receita. 27% da receita. Então, aqui, a exposição aqui no Brasil como um todo. Mas percebam, né? No Testes F11, 18%. No Gari 11, 27%. Cara, tá diversificado na média ali dentro do portfólio. Mas o que mostra de fato aqui é o quê? Que o fundo, de fato, tem uma segurança maior por conta de ter um contrato, por conta de ter ali uma multa muito forte, né? Você tem que, a multa, se o inquilino rescindir, é a rescisão total ali, né? A multa integral do contrato. Então, traz uma segurança, traz uma tranquilidade, é um contrato longo, atípico. Ainda assim, o Grupo Mateus é uma empresa muito grande, listada em bolsa, uma empresa que realmente tem acesso a crédito ali de forma bem tranquila, bem leve. Mas o que eu trago para vocês aqui, eu acho que é o principal ensinamento, é mostrar para vocês o quão importante é ter uma diversificação de inquilinos, o quão importante é você ter um portfólio bem diversificado, não ter uma concentração da receita a um inquilino específico, por mais que ele seja o melhor de todos, enfim. Mas mostra, né, que o mercado de fundos imobiliários também, ele tem dois pontos que são muito importantes que trazem segurança. Que você está investindo aqui em imóvel, é seu imóvel. O imóvel ele continua lá, inquilinos eles vêm e vão e está tudo certo. E você tem uma equipe de gestão que vai estar cuidando, resolvendo, né? E realmente, cara, trazendo as melhores soluções possíveis ali para todas as situações. Então, esse caso do Grupo Mateus, como eu mostrei para vocês, é um caso que é relevante para não só o tamanho da companhia, mas é relevante ali para os números ali da companhia como um todo. Sinceramente falando, essa é a minha opinião, não acho que vai acontecer isso, essa cobrança de 1 bi. Pode ter alguma cobrança? Pode. Aí a gente vai ter que entrar no ambiente da justiça aí para entender de fato, mas não é algo que preocupa, na minha visão, tanto o Testes F11 quanto o Gari 11, porque isso acontece, é normal no ambiente empresarial. Agora vai na justiça para ver qual vai ser o denominador comum que a gente chega e fala, né? Então, a companhia tem tamanho, tem robustez, tem acesso a crédito, é uma empresa listada em bolsa para pagar isso aqui tranquilamente. Só que eu estou dizendo assim, é uma coisa que vai ter que merece o nosso acompanhamento. E é um recado para vocês do quão importante é você ter uma diversificação da receita dos inquilinos ali dentro de um portfólio, dentro de um fundo imobiliário, tá? E você, o que você achou dessa notícia? O que você tá ali? Tá um pouco apreensivo? Tá com medo? Tá tranquilo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, tá bom? Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.